Olá, pessoal. Então, nós vamos para a aula de Guerra Fria, tá? Nova Ordem Mundial, com o professor Toninho. E vamos lá. Bem, nós vamos para o mapa. O que é a aula de hoje, né? Primeiramente, Guerra Fria, Nova Ordem Mundial. Então, a gente vai primeiro para os mapas para poder entender esse processo na dinâmica de sua verificação ali na distribuição dos países pelo mundo. Ó, esse período foi o período da Guerra Fria, tá? Aí a década de 80, já no final da Guerra Fria, a Guerra Fria foi um período de 1945 a 1989. Então aqui já estava no finalzinho, onde já tinha sido enfraquecido esse lado mais vermelho aqui, esse lado da União Soviética aqui. Então, a gente tinha de um lado o mundo capitalista, tá? Esse mundo capitalista aqui liderado pelos Estados Unidos, pela Europa Ocidental, mais pelos Estados Unidos, capitalista, que tinha hegemonia aqui, né? Um poder muito grande aqui, e foi criando condições. Na última aula a gente viu como, né, esses aqui são os países membros da OTAN, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi criando barreiras aqui militares e econômicas para evitar a expansão do socialismo que estava vindo nessa direção. Ao final da Segunda Guerra Mundial, duas potências elas vieram à tona. Primeiramente, os Estados Unidos, capitalista, distante da guerra, porque a Guerra Mundial aconteceu aqui. Então, esses países estavam devastados. Por eles estarem devastados, os Estados Unidos viu a possibilidade de aumentar sua influência nessa área, né? Evitando assim também o crescimento do socialismo. Então, os Estados Unidos trouxe uma política capitalista rígida, forte, e investiu no crescimento desses países, na reconstrução desses países. Em troca disso, foi criando bases militares, foi criando laços econômicos com esses países aqui, que estão, não sei a cor que vai aparecer para vocês, mas azul, roxo, não sei o que vai aparecer aí. Aliados dos Estados Unidos, outros países aliados, ainda não membros da OTAN, membros do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia tem a mesma finalidade da OTAN, né? É um pacto constituído pelo mundo socialista aqui, né? Liderado pela União Soviética. Esses países apoiavam a União Soviética. Existe uma característica aí muito evidente, tá? E a gente pode notar o seguinte: os Estados Unidos está lá distante e esse pessoal aqui está a leste dos Estados Unidos. A influência da Rússia se dá a oeste dela. Então, esses países aqui eram liderados por um país que estava atrás deles. E esses países eram liderados por um país que estava atrás deles. Né? Essa característica de proteção, né, do líder. Só uma curiosidade, tá bom? Então, a União Soviética aqui liderava todo esse universo de países socialistas. Isso aqui, principal foco na Europa. Aí tem os socialistas aliados da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aliados da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Socialistas não alinhados. E países que não tinham alinhamento nenhum, que eram mais neutros, né? Como a questão da Irlanda, Suécia, Finlândia, etc. Finlândia está muito próximo, a Suécia e a Finlândia está muito próximo, terem vínculos históricos com ambos os lados, então fica meio complicado, e se posicionaram, mas sempre se posicionando um pouco mais a oeste, tá? Um pouco mais ocidentais, sempre se posicionando como capitalistas também. Esse é o mapa da nova ordem mundial, já com a divisão norte-sul. Primeiramente, após a Guerra Fria, que eu já falei para vocês, que acabou em 1989, com a queda do Muro de Berlim, após a Guerra Fria, a gente tem aqui emergindo um mundo que não era mais bipolar, que não era dividido entre Estados Unidos,
e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Entre socialistas e capitalistas. Não era mais dividido assim. Então o mundo passou a ser dividido de forma multipolar. Multipolar. Aqui, Estados Unidos liderando todo o continente americano. Estados Unidos aqui liderando todo o continente americano. A exceção aqui é Cuba. Nicarágua um pouquinho de tempo. Mas Cuba, exceção. Né, socialista até os dias de hoje. Aqui, o mundo capitalista liderado pela Alemanha, e depois vão surgindo outros países como França, Itália, a própria Inglaterra, né, volta a ser uma grande potência, nunca deixou de ser, mas volta a ser uma grande potência econômica, uma grande potência militar, uma grande liderança. Então, aqui então, a Europa, né, com influência na África, seria um segundo bloco de poder. O mundo passa a ter, então, ser multipolar. E aqui na Ásia, Japão e também China, tá? Apesar da China não estar destacada aqui, mas também China como potências líderes mundiais, uma potência econômica, outra uma potência emergente econômica. Está começando a surgir a China, que a gente conhece hoje muito, extremamente forte. Ok. Tapar esse inglês aqui. Aí. Contexto histórico. Contexto histórico dessa condição. Como eu falei para vocês, os Estados Unidos e a União Soviética foram destaques durante e após a Segunda Guerra Mundial, né, que aconteceu em 1939 e 1945, por isso a Guerra Fria vem depois disso. Né, os americanos eles estavam distantes da área, né, que aconteceu o conflito, por isso se preservaram. E a Rússia foi a grande vitoriosa do seu poderio militar. Então, ambos, cada um com a sua característica, passaram a liderar o mundo. A Guerra Fria, de fato, ocorreu de 1945 a 1989. Foi uma disputa ideológica entre Estados Unidos e Rússia. Disputa ideológica entre Estados Unidos e Rússia. Nessa disputa ocorreram processos como, por exemplo, corrida armamentista ou a corrida espacial, ambos investindo. Um fazia uma arma, o outro fazia uma arma melhor, mais potente. Um fazia um míssil, o outro fazia um míssil teleguiado. Um fazia um míssil de 300 km de alcance, o outro fazia um míssil de 500 km, até chegar nas armas nucleares, e que ambos faziam as armas nucleares. Né? Então, Estados Unidos da América e a Rússia, chamada então de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, consolidaram esse momento chamado então de Guerra Fria. E cada um respeitando a sua ideologia de época. Alguns historiadores classificam esse período como sendo bipolar, ou seja, dois países tomando conta do mundo, pois foi a era de duas grandes potências mundiais, né, com ideologias diferentes. Isso resvala até os dias de hoje. O Brasil está numa loucura, achando que o mundo pode se tornar comunista. Né? Isso aí acabou. Né? O socialismo hoje acontece em 3 países: China, Coreia do Norte, Cuba, sem chance de voltar ao socialismo. Inclusive, o socialismo que a China pratica hoje é muito mais parecido com o capitalismo do que o socialismo antigo. Né? Totalmente consolidado as esferas capitalistas na China. Então, essa disputa resultou em uma série de conflitos, né? Conflitos entre Vietnã, Vietnã do Norte, conflitos entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, cada um alinhada a uma liderança, ou capitalista ou socialista. Né? Então, vai citar aí a Revolução de Cuba, divisão do território alemão. A Alemanha ficou dividida nesse período. Ela marca o início do processo com a divisão da Alemanha e o final do processo com a sua unificação, com a quebra do muro de Berlim.
Tá bom? Então, conflitos separatistas na África, financiamento de ditaduras militares, aqui o Brasil fez parte de tudo isso aí pelos Estados Unidos, no Chile, golpes políticos na Hungria, antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca e República Eslovaca. Esses países, quando eles se alinhavam, eles, após a Guerra Fria, eles foram se tornando partes menores, né? Eles foram se desvencilhando daquelas raízes. Então, um país, por exemplo, como a Iugoslávia, se dividiu em 5. A própria Tchecoslováquia se dividiu em República Tcheca e República Eslovaca. Então, foram se tornando 2, 3, 5, de acordo com as suas características, porque existia uma pressão militar muito grande na Guerra Fria, principalmente do lado socialista, para que esses países fizessem parte da União das Repúblicas Socialistas. Eles eram unidos meio que à força militar mesmo, né? E juntavam ali religiões diferentes, etnias diferentes, línguas diferentes, quando acabou tudo isso de uma vez só. Esse foi um período de enfraquecimento, né? De 1980 a 1990, período de enfraquecimento do socialismo até o seu final, as tecnologias, a produção econômica do lado capitalista eram muito maiores. Então é importante destacar que isso aconteceu porque houve um alto investimento em armamentos e uma defasagem nas tecnologias em comparação com os países capitalistas. Então a Rússia, a principal liderança, ficou muito fraca, enfraquecida economicamente. Ela investia muito em armas, mas não foi se desenvolvendo. A indústria ficou obsoleta, começaram a faltar artigos, inflação alta, corrupção, etc. O que consolidou o fim da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim. Então, o marco do final da Guerra Fria é a queda do Muro de Berlim. Ele separava os países capitalistas da União Soviética e foi derrubado pelos povos de ambas as partes. Separava principalmente a Alemanha, tá? A Alemanha socialista, que se alinhava com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a Alemanha capitalista. Foi então que se definiu a ordem mundial, que se estabeleceu a partir daí. Né? Foi classificado em especialistas diferentes de 3 formas. Essa nova ordem mundial: unipolar, multipolar e unimultipolar. Não existe uma forma correta, existem 3 maneiras de ver a nova ordem mundial. Então vou tentar explicar aqui rapidinho. Entre o final da década, apagar isso aqui, que vai ficar aparecendo para vocês. Entre o final da década de 80 e de 90, o fim da Guerra Fria e enfraquecimento da União Soviética, os Estados Unidos tornou-se a principal potência econômica. Então, por isso que se fala unipolar, né? Ele se consolidou. Foi a época que os Estados Unidos cresceu economicamente. Ele não tinha concorrente, porque aniquilou o seu concorrente. Né? Foi uma época de ouro para os Estados Unidos. Mas toda época de ouro ela tem duração curta. Alguns autores afirmam que foi um mundo unipolar. Alguns cientistas políticos passaram a nomear a nova ordem mundial como multipolar, né? No período vigente, a nova divisão de outros países. Então apareceram Japão, China, Alemanha. Né? Então não era mais um mundo bipolar entre União Soviética e Estados Unidos, era um mundo então multipolar. Aquele mapinha que eu mostrei no início. E ainda uma outra definição, né? Essa terceira definição, que é unimultipolar. Os especialistas definem como uma relação internacionais da atualidade. Né? Alguns afirmam que essa é a melhor das definições, unimultipolar. Estados Unidos liderando, mas outras potências ali ao seu redor. Regionalização Norte-Sul. Regionalização Norte-Sul foi criada para definir a atual situação socioeconômica internacional, né, que anteriormente era classificada em países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Então, isso passou a ser assim. Então, apareceu o Japão, apareceu a Alemanha, foi mudando e a gente se tornou país de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. País de primeiro mundo, democracias capitalistas desenvolvidas. Segundo mundo, os países em transição socialista. Terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Termina a aula por aqui. Muito obrigado.